canal Sempre bem, direto ao ponto. Isso mesmo, o canal Sempre Bem você já conhece. É Bíblia direta e na prática. E nós vamos dar início hoje à série Milagres. Nós temos vários relatos de milagres que Jesus fez e estão relatados na Bíblia. E hoje a Estherzinha vai contar para nós um milagre de Jesus. O que aconteceu? Jesus estava lá pregando para uma grande multidão, ficou cansado e ele entrou no barco. E aí, o que aconteceu nesse barco? Ele dormiu. Ele dormiu tranquilo, né? Dormiu assim? Ai, dormiu tranquilo. Nossa, que soninho bom. Mas e aí, o que aconteceu? Uma tempestade forte, uma movimentação do barco. Tava chovendo, as ondas estavam muito movicadas. E como que o barco fazia? E os discípulos chegaram em Jesus e falaram: Jesus, acorda! Nos ajude! Me ajude! A gente vai morrer nesse barco! A gente vai morrer nesse barco! Ajuda a gente, Jesus! E aí Jesus acordou e falou: Paz. E o que aconteceu? Tudo parou. Tudo parou. O vento, as ondas, tudo ficou Quieto. E de repente os discípulos ficam assim, olhando para a cara da outra. Qual a cara deles? Espantados. Se perguntavam, né? Quem é esse? Esse Jesus que até o mar obedece ele. E os discípulos ficaram Espantados. Então, nessa história, o que a gente aprende com essa história, Esther? A gente aprende que a gente sempre tem que ser forte. Que o Papai do Céu está com a gente. E o Papai do Céu está no barco com a gente? E se a gente precisar de alguma coisa? Se vier uma tempestade, a gente tem que pedir ajuda para quem? Para Jesus. Muito bem. E o Jesus é? Ele é forte? Muito forte. Então fala assim, Papai do Céu é forte. Papai do Céu muito forte. Isso mesmo. Então, com esse milagre que Jesus realizou, nós podemos ver a grandeza e o poder do nosso Deus. Mas, assim como Deus, Jesus, realizou esses milagres lá atrás, Jesus realiza milagres hoje também. E hoje nós queremos a participação de vocês, hein? Hoje nós temos um convidado super especial. Não é super especial? Convidado super especial que vai contar um milagre que aconteceu na vida dele. Já aconteceu um milagre na sua vida, Esther? Sim. E numa outra oportunidade você vai contar o milagre que aconteceu com você, né? E esse nosso convidado de hoje, ele é muito especial. Ele é historiador, ele é contador de histórias, ele é formado em comunicação, é seminarista, é pai da Esther, pai da Miriam, que já está quase chegando. É verdade. E ele é um servo do Senhor. Com vocês, Milton! Oi, gente! E aí? Não é à toa que ele é Milton! Fala, galera! Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu na sua vida, né? Você também, assim como os discípulos, você teve uma situação que você estava numa tempestade, num momento ali de tensão, num momento ali realmente de medo, né? O que aconteceu? Conta pra gente. É assim, eu já tive outras situações em que de morte, de livramento da vida, né? Já tive outros momentos, já tive assalto, essas coisas. Mas essa experiência foi quando eu tive a maior sensação de que a minha vida estava em perigo. Porque foi muito tempo. Então,
E outra, eu era muito novo, eu tinha 13 anos de idade. Eu tinha acabado de completar 13 anos, eu completei em novembro de 95, entreguei a idade, né? Então, em novembro de 95, tinha feito 13 anos. Quando foi em janeiro de 96, eu tinha acabado de fazer 13 anos, a gente foi para um passeio com os embaixadores do rei e com as mensageiras do rei. A gente foi para um lugar que chamava Estoril, é um parque chamado Estoril, que fica em São Paulo, em São Bernardo do Campo, e lá no Estoril tem a represa Billings, que parecido aí com o mar, né, filha o mar da Galileia é um mar de verdade? É. Mas é um mar? O que ele é? É um lago. Ele é um lago. Ele é um lago. Então, só que ele é muito grande, por isso, né? É, por isso que eles chamam de mar. Isso, ele é muito grande. A represa Billings é a mesma coisa, ela é enorme, é bem grande, você olha assim, você perde de vista. E lá no Estoril tinha lá uma brincadeira de você pegar, alugar um barco, e aí o barco a remo, você ia com aquele barquinho ali, e você ia brincar lá no meio da lagoa. Interessante, né? Pais, tomem cuidado quando vocês deixarem seus filhos irem passeio assim, de barco, de água, com os devidos cuidados, né? Peçam para os seus filhos colocarem o colete, salva-vidas. Aqui agora a gente está morando num lugar onde tem praia, né? E vira e mexe a gente escuta histórias de pessoas que foram afogadas porque foram passear nas pedras, a onda veio. Então, tomem cuidado. Primeira lição aí, hein? E eu acho que uma lição importante é nunca deixe um menino de 13 anos sozinho num barco a remo no meio de uma lagoa. E assim, mas meus pais não estavam nesse passeio e também a gente pediu pro líder lá dos embaixadores, mas a gente não pediu assim, sabe? A gente vai ali, sabe? Vamos passear de barco ali, a gente não explicou pra ele. E outra, também tinha uma coisinha aqui, eu não vou ficar citando nomes porque é complicado, né? Mas tem um líder que era mais rigoroso e tinha um que era mais bonzinho. Sabe aquele negócio do pai e da mãe? Você foi pedir logo pra quem? Pro mais bonzinho. O mais né? descolado, o mais tranquilão. Ele era mais esportista e tal. Então foi. Fomos pro meio dessa represa. Aí fomos em 2 barcos. Nos barcos era assim. O meu barco era eu de 13, o meu amigo de 12 e outro de 14. O mais velho tinha 14 anos. Ele dizia que sabia nadar. Então ele foi, eu sei nadar. Então a gente foi e entramos nessa represa. A gente foi, brincamos a tarde toda. No outro barco tinha um pessoal da igreja também. Eles eram um pouco mais velhos, mais fortes. Resumindo, era 1 hora de brincadeira no barco. Deu 1 hora. O que falou? Vamos voltar. Só que nessa brincadeira que a gente fazia um barco e outro, um ficava tomando o remo do outro, que a gente postava corrida. E tomava o remo e aí a gente cometeu 2 erros. O primeiro, a gente ficava batendo o remo de madeira no barco. Tirado toda hora ele ficava batendo. E o segundo erro, e esse é grave, serve para Guarapari, para qualquer lugar que tenha água. Nós estávamos brincando com salva-vidas. Então a gente, por 2 vezes, o salva-vidas veio ao nosso socorro achando que a gente estava passando por algum problema, quando na verdade a gente estava brincando. Então isso grava essas 2 coisas que a gente fez aí. Quando deu a hora de voltar para a margem, no outro barco, o pessoal era mais velho, conseguiu remar e foi. Quando a gente foi remar, um dos nossos remos quebraram. Aquela brincadeira de ficar batendo o remo quebrou. Aí a gente foi e pediu ajuda para quem? Pra Papai do Céu. Não, mas lá na represa a gente pediu ajuda para quem? Para os bons? Sim. Para os bombeiros. Eles são bonzinhos. Para os bombeiros. Eles foram? Por que eles não foram? Porque vocês estavam brincando. E o que ele achou? Ele achou que vocês estavam brincando de novo. Pois é. Aí não foi os bombeiros. E aí a gente ficou um tempão perdido dentro dessa represa. Aí o nosso amigo de 14 anos, que sabia nadar, falou assim, eu vou voltar para a margem, porque a água tem uma ilusão. Você olha, você vê a margem, você pensa que está perto, eu dou conta de nadar até ali. Só que ele não nadou uns 30 minutos, ele andou alguns metros para frente do barco, ficou cansado e ele não conseguia nem ir e nem voltar. Resultado, o dono do barco percebeu que estava tendo algum problema lá, porque a gente não voltava para a margem, e aí ele veio só que a gente vem vindo um barco lá ao nosso socorro,
falei assim, ele vai pegar a gente, vai levar a gente de volta. Na verdade, era o filho do dono que trouxe um remo novo. Ele traz um remo novo pra gente, pega o nosso amigo de 14 anos que estava lá no meio da água, que não conseguia nem ir nem voltar, e ao invés dele levar o menino de volta no barco dele, ele trouxe ele de volta pro nosso barco. E resultado, ele entrega um remo novo e fala, andem logo que está chegando uma tempestade. E aí nessa hora, quem já remou sabe que se você não rema direito um barco a remo, ele roda. Se você não remar certinho, eu com 13 anos, todo mundo, eu era magrinho, acredito. Então todo mundo magrinho, uns palitos, ninguém conseguiu remar esse barco. Resultado, a tempestade chegou, pegou a gente no meio, levou a gente para longe, foi realmente uma tempestade forte, daquelas que quem conhece São Paulo sabe como é. A gente estava sem camiseta, veio uma tempestade de gelo, então vinha granizo mesmo, batia no rosto, batia no corpo. Foi um momento de muito desespero, porque aí o barco não deu conta e entrou água no barco, muita água no barco, e o barco afundou. O barco afundou, a gente estava com um colete salva-vidas muito do vagabundo, que, como a gente era muito magrinho e novinho, ele flutuava e a nossa cabeça ficava debaixo da água. O corpo até ficava boiando, mas a cabeça afundava. Então, era desesperador, a gente tinha que ficar segurando o salva-vidas assim o tempo inteiro. Muito frio, muita chuva, o vento levou a gente para longe, uma neblina. E nesse momento, qual que era o sentimento, assim, que você sentiu, assim? Ó, a primeira, assim, vou falar, menino, não tem juízo. Então, começou com um barato. Começou com uma aventura. Vamos conseguir, vai dar certo. A gente chegou a dar risada. Quando o barco afundou e sumiu, aí a gente começou a ficar preocupado. Esse menino de 14 anos, ele era novo convertido, tinha acabado de ir para a igreja. E ele pergunta pra gente lá na água, a gente tomando gelo na cara, se alguma vez isso já tinha acontecido na Bíblia. Eu não lembrei da história que a Esther acabou de contar. Por quê? Porque os discípulos, eles ainda estavam dentro do barco. Eu lembrei a história de Jonas, porque Jonas caiu no mar. E foi engolido por um peixe grande. Pois é. Então, aí a gente falou, olha, Deus entrou em socorro com Jonas ali. E aí a gente começa a clamar. A gente cantou, pasmem, a gente cantou. E não é brincadeira não. A gente cantou uma musiquinha infantil que é Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Tinha, assim, um misto de medo e um pouco de falta de juízo aí de criança de 13 anos que não sabia direito o que estava acontecendo. Mas é óbvio que deu algum tempo que a gente estava ali naquele jeito, o nosso corpo já não conseguia mais se mover e a gente realmente achou que ia morrer. E o desespero, assim, aquele momento de desespero mesmo. Aí bateu. Adiantou ficar desesperado naquele momento? Nem um pouquinho. Não resolvia nada. Nada. Teve uma hora que a gente chegou a soltar o barco. O barco ele afundou, mas ele ainda ficava uma parte, a gente segurava nele ainda. Estava debaixo da água, mas ele estava por ali. E a gente falou assim, vamos soltar tudo e vamos nos entregar. A gente realmente achou que não ia dar tempo. Então, olha, quando a gente está num momento de desespero, não adianta a gente se desesperar. É até contraditório. Mas a gente tem que entender que nós temos um Deus que nos socorre, que nos livra de todo mal e de todo perigo. Então, nesse momento, tanto como os discípulos, como Milton passou por com essa experiência com os amigos dele, a gente pode ver que Deus permite algumas coisas, tempestades acontecerem na nossa vida. Mas a gente tem que entender o que Deus quer nos ensinar. Nos discípulos, o que Deus quis ali mostrar, filha, para os discípulos? Mostrar que ele consegue fazer, porque ele é poderoso. Exatamente. Se você hoje está passando por um momento de desespero, por um momento de tempestade, saiba que Deus pode te ajudar e Ele pode te tirar dessa tempestade. Mas você precisa clamar. E eu te digo uma coisa, não adianta ficar desesperado. Passamos por várias situações que, assim, não adianta. Ou você fica desesperado e aquela situação vai passar, porque é uma certeza que a gente tem, que dias bons passam e dias ruins também passam. Então, se você está passando por uma situação, não sei se é na área financeira, eu não sei se é na área emocional, eu não sei se é na área familiar, conjugal, com os filhos, não sei qual que é a sua tempestade. Mas o que eu sei é que ela vai passar.
E por esse período você precisa entender, você precisa saber se como que você vai contar essa história? Fiquei desesperado ou eu consegui ter a paz do Senhor? Naquele momento de desespero, eu consegui entender a vontade de Deus, entender que eu estava passando por aquilo para que a glória de Deus seja manifestada, ou eu simplesmente fiquei desesperado. Claro, o Milton e os amigos dele, eles eram novos, mas uma deixa, né? Um recado, uma reflexão, que hoje você pode estar passando por esse problema e você pode falar assim, não, eu vou confiar em Deus e vou entender que se Deus está permitindo que eu passe por essa tempestade, é porque alguma lição eu preciso tirar de lá. E qual foi, Milton, a sua lição? Olha, a brincadeira vai parar quando a gente começa a sentir muita dor no corpo e não conseguia mais se mexer, a gente não conseguia fazer mais nada, a gente decidiu soltar e realmente se entregar e morrer. A gente já até estava imaginando que chegaria no céu, a gente começou a falar sobre isso, olha, nós vamos ser bem recebidos no céu, tal. Então, realmente, sabe quando você parece que você luta com as suas próprias forças e você entrega e você fala assim, eu não vou conseguir, com a minha própria força não vai dar? Foi exatamente isso que aconteceu. Até ali, a gente achou que ia nadar, a gente achou que a gente ia chegar com o barco, a gente ia conseguir resolver e não deu certo. E aí quando vocês se entregaram, quando os discípulos falaram assim, ó, a gente vai morrer. E aí viram Jesus lá e falaram assim, Jesus, você não se importa que a gente vai morrer? E vai ter esse sentimento deles aí, que é esse de tipo assim, a gente vai morrer com Jesus no barco aqui e tudo. Acontece quando um barco viu a gente no meio da tempestade. Um barco viu, era um barco laranja. E a gente falou assim, pronto, resolveu. Porque nós conseguimos levantar a nossa própria mão, a gente ainda conseguia levantar a mão, e falou assim, ele vai ver a gente, nossa própria mão levantada aqui. Ele não viu. Esse barco não veio e vai embora. E aí a gente entende que aquela era a última chance. Não, nenhum barco estaria navegando no meio dessa tempestade. O último e único não viu a gente e foi embora. Então, realmente, aí foi esse ponto que você está falando dos discípulos aí pro ar. De falar, já era. Já era. Se você já chegou nessa situação de que você já se esforçou, já teve todos os recursos possíveis, e agora falou assim, não, agora é só orar. Quando, na verdade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é chamar por Jesus, porque Jesus está no nosso barco. E aí, o que aconteceu? Vocês estavam lá naquela tempestade. Já era, vamos morrer, não conseguia nem levantar a mão mais. Já era. A gente vê ao longe, e eu lembro que o pessoal perguntou assim, alguém consegue levantar a mão? Eu falei assim, eu consigo, mas a mão não foi nem 2 centímetros. Assim, o cérebro achou que ia conseguir, mas o corpo não foi. Não conseguimos fazer sinal, mas a gente vê um barquinho bem de longe, verde limão, e aí o homem levanta a mão pra gente assim e faz aquele sinal de que viu a gente. E aí começamos a chorar, foi aquele momento de emoção muito grande, porque era impraticável. Para você ter uma ideia, um amigo nosso que estava na margem chamou os bombeiros. Aí os líderes que estavam lá viu tudo o que aconteceu. O outro barco que voltou avisou, falou, gente, eles estão lá. Procuraram os bombeiros. O que os bombeiros falaram? Imagina. Os bombeiros falaram, gente, não tem mais o que fazer. Você acha que o bombeiro ia entrar numa tempestade? Por mais que sejam bonzinhos, né, Fé? Eles falaram, não, é muito perigoso. Ninguém anda de barco nessa tempestade. Os bombeiros falaram, não, ninguém anda de barco aí. Então, não tem como. Pode ligar para os pais. Eles já iam ligar para os nossos responsáveis e dizer que a gente estava desaparecido. E aí, realmente, tinha um barquinho andando lá. Esse barco eram 2 pescadores que estavam andando por ali. E eles tiraram a gente. Levou mais ou menos 30 minutos para o barco a motor voltar para o lugar da onde a gente tinha saído. Então, imagina quanto que a gente andou nessa tempestade. E aí, para finalizar, eu gosto de uma música que é Galhos Secos, né? Que fala assim, nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador fez uma flor a brotar. Onde ninguém jamais pudesse imaginar. Eles não eram servos de Deus, os 2 pescadores estavam até bebendo. Essa bebida foi até utilizada porque um amigo nosso teve uma crise de hipotermia, então ele teve que tomar um pouco para reagir ali naquele momento. E foram esses homens aí que levaram a gente e que foram um instrumento de Deus para salvar a nossa vida. Como você falou, né, eu era muito novo, mas isso meio que foi um start na minha vida. Assim, foi
um negócio que mexeu com a minha vida tanto que faz tanto tempo eu lembro com detalhes. E como que você lembra desse momento hoje, assim? Como que você falou que já lembra com bastante detalhes? E como que você vê essa experiência, assim? Você realmente teve uma experiência com Deus, assim? Eu tive uma experiência com Deus, primeiro de saber que aquilo que a gente faz tem consequência. Eu sei que o que aconteceu comigo não foi o diabo, não foi Deus, foi eu. Fomos nós que buscamos. Então, a gente se colocou naquela situação. Então, eu aprendi que mesmo assim, mesmo quando nós nos colocamos em situações diferentes dos bombeiros, Deus vai lá e nos socorre. Então, gente, já encerrando aqui, então o que a gente consegue entender? Que os milagres que Jesus realizou ano passado, ele realiza até hoje. Né, Estherzinha? E o próximo milagre, nós vamos ter aqui a participação de uma outra convidada, provavelmente vai ser online, mas Deus tem falado, né? E se você quiser contar o seu milagre, contar o que Deus tem feito na sua vida, entre em contato com a gente. A gente vai deixar um link aqui embaixo na descrição. E se você quiser contar, o canal Sem Lembrança está aberto para você contar a sua experiência, a experiência que você teve com Deus. E para finalizar, vamos cantar? Vamos. Meu barco é Pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Amém. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço. Até mais.